Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês essa noite. E nesse começo de ano, nós vamos fazer um breve estudo sobre o que a gente denominou a descoberta de Tolstói. Tá? É um estudo bem interessante que eu acho que vocês vão gostar. E o objetivo da palestra é realmente a gente refletir sobre algumas coisas que aconteceram com essa grande pessoa, personalidade que viveu na Terra. Bom, Tolstói nasceu na Rússia em 1828 e faleceu em 1910, com 82 anos. Para a gente ter uma ideia de quem que representou Tolstói, a revista Time americana, ela pegou 125 dos maiores escritores da atualidade, jornalistas, e pediu para que cada um numerasse os 10 principais livros que contribuíssem para a literatura mundial. E a gente vê que Tolstói esteve presente nessa lista de 10 duas vezes, com Ana Karenina e outro romance denominado Guerra e Paz. Junto com eles estão Shakespeare, Fitzgerald, Marcel Proust, e vários outros autores, Flaubert, que são os grandes escritores da humanidade, para a gente ter uma ideia da importância dele na literatura mundial. Além desses livros, que são vários dos livros deles foram retratados na TV e em filmes, como, por exemplo, essa série, Guerra e Paz. Esse filme que narra os últimos dias de Tolstói, denominado A Última Estação, que é muito legal, um filme recente, e um filme que está chegando agora, que chama Ana Karenina, que é também uma história maravilhosa das dificuldades que a mulher sofria naquela época, e uma avaliação do íntimo feminino, que é uma coisa absurda e muito válida nos dias de hoje. Na verdade, eu estou trazendo esse princípio para a gente entender um pouco melhor o que representa Tolstói. Tá? Ele, após o desencarne, além desses livros que ele escrevia, ele teve uma grande contribuição espírita, fazendo psicografias. Isso a gente vai comentar um pouco mais durante a palestra. Bom, como que foi a vida de Tolstói? Tolstói perdeu os pais muito cedo, e ele era de uma família bastante abastarda. Então ele teve uma educação através de preceptores, recebeu uma educação muito forte para a época. Tá? E ele vivia numa Rússia, que era uma Rússia dividida em dois. Tá? Ainda na época pré-revolução industrial, antes da Primeira Guerra Mundial, a maioria da população vivia no campo. E quem dominava as terras eram a aristocracia e a nobreza. Aqui é uma foto do Tsar, mostrando as roupas, os trajes, né? E esse pessoal comandavam os trabalhadores e os moradores que existiam na Rússia antiga, que eram os mujiks. Esses mujiks, eles viviam como verdadeiros escravos, eles eram considerados escravos, na verdade. E eles viviam uma vida simples, eles não tinham acesso à educação, não tinham acesso a entretenimento, eles viviam basicamente para trabalhar, comer e procriar. Era isso que fazia um mujik até 1912, que foi quando teve a revolução, né, comunista, bolchevique. Já os aristocratas, da qual Tolstói fazia parte, viviam à toa. Para eles era considerado, digamos, um crime trabalhar. Eram festas, eram viagens, jantares, reuniões, preocupação com arte, com teatro, com visitas. Então era uma vida muito fútil, porque não se tinha necessidade de trabalhar. Essa separação começou a fazer uma grande reviravolta na vida de Tolstói. Ele, logo na adolescência, ele teve alguns problemas, inclusive com bebida, ele se alistou no exército para tentar preencher um vazio existencial, né? Participou de algumas batalhas, né? Que inclusive contribuíram depois para ele se tornar o pacifista que ele foi. Né?
Mas chegou uma época que ele começou a ficar inconformado com isso. Por que ele começou a ficar inconformado? Porque ele era uma pessoa extremamente inteligente e estudiosa. E, além disso, ele tinha uma percepção, através de intuição espiritual, de que aquilo estava errado. Que estava errado ter uma separação tão grande entre as pessoas, os regimes de escravidão, né? Deixar de lado os outros em pensar em benefício próprio. Então ele começou a ficar muito indignado com isso. E isso começou a criar dentro dele um sentimento que ele não se continha com isso, né? Nessa época, ele começou a ter alguns problemas com os familiares, porque ele já tinha os filhos crescidos, eles viviam de uma qualidade de vida muito grande, inclusive a esposa dele, tinham de tudo, ninguém trabalhava, só que os filhos não aceitavam esse pensamento dele. É que nem a gente, um pai hoje, falar, ó, chega, acabou tudo, acabou o carro, acabou viagem, acabou isso, nós vamos viver para doar para os outros, o que a gente tiver é só para comer. Então, a família ficava espantada. E eles começaram a ter atritos entre os familiares. Esse inconformismo com as diferenças sociais levou Tolstói a começar a ter problemas com os familiares. Tá? E ele começou a procurar respostas. Por que acontece essa diferença? Aonde ele procurou resposta? Ele procurou resposta, por exemplo, na filosofia. Estudou vários textos e não achava por que devia ser assim. Começou-se a plantar a ideia, embora na época ainda não fosse forte, por exemplo, do comunismo. Que todo mundo é igual, todo mundo recebe a mesma quantia, né? Porque ele achava mais justo isso. Depois o comunismo veio a provar que não é o melhor dos regimes na nossa situação atual de evolução. E esse desapontamento, ele começou a procurar na igreja também. E na época a igreja ortodoxa russa, que era já uma igreja extremamente elitizada, rica, que era uma igreja onde os padres tinham tudo, onde cobravam altas taxas do povo. E ele começou a entrar em conflito com a igreja também. Começou a procurar na ciência e também não identificava por que existia tanta diferença entre as pessoas. Mas Tolstói era um cristão ferrenho, era um apaixonado por Jesus Cristo. E ele começou a criar o que depois foi denominado tolstoianos. Ele já era bastante famoso nessa época, já tinha atingido um grau como escritor, inclusive conhecido na Europa, nos próprios Estados Unidos, e ele começou a mudar o estilo de vida. O que ele mudou o estilo de vida? Basear-se em Jesus Cristo e levar uma vida simples. Então, por exemplo, ele não aceitava mais que arrumassem o quarto dele. Ele fazia aquilo, porque ele não queria que uma pessoa fizesse. Ele queria fazer as roupas dele. Então, ele costurava as roupas. Ele começou a ir para o campo para ajudar os mujiques na sua lida diária. Tanto que ele tem, por exemplo, alguns livros tratados sobre agricultura, porque ele começou a querer estudar aquilo de uma forma de ajudar esse povo, além de diversas outras ações que ele fazia dentro da sua propriedade. Por exemplo, educação dos mujiques, era uma coisa que não existia, né? Mas era um desejo que ele sentia interno, um desejo de justiça social. E ele começou com isso, passou a parar de beber, passou a parar de fumar, tornou-se vegetariano e um pacifista de primeira letra. E ele começou a atrair para perto de si o que foram chamados na época os tolstoianos, que eram seguidores dele. Nessa época, ele mantinha muita relação e cartas com o que na época era jovem ainda, o Mahatma Gandhi, influenciando ele no seu processo de paz, de libertação da Índia, né? De tentar libertar do império que na época ocupava a Índia inglês, né? E ele começou a ter bastante rivalidade com o que antes ele fazia parte, que era a Igreja Ortodoxa Russa, né? Por exemplo, a Catedral de São Basílio, que é na Praça Vermelha, que data de 1500, né?
e a estrutura da igreja, a sua riqueza, a opulência dos padres, né? O estilo de vida do clero, do papado, ele começou a entrar em franco atrito com tudo isso. Fato foi que ele passou a levar essa vida simples, esse estilo tolstoiano, mas isso levou a um sofrimento muito grande. Chegou um ponto que ele falou, chega, agora não dá mais. Eu não quero mais viver desse jeito, porque eu trabalho lá com os camponeses, chego em casa, tenho lá minha roupa passada, tenho minha comida feita, convivo com gente, com pessoas da elite, da aristocracia, que estão pensando coisa que eu não penso, que é ver quem tem o melhor, que é ficar fofocando sobre a vida dos outros, que é típico de quem não faz nada, né? Essa que é a verdade. E não tem coisa na cabeça para pensar, fica pensando besteira. E ele falou, chega, não dá mais. Separou da mulher, de tanto atrito que teve. Brigou com os filhos, que já eram crescidos, e essa foto mostra bem os trajes dele. A roupa feita de pano mais simples possível, né? A bota de agricultor mesmo, de gente que trabalha, né? O chapeuzinho de quem trabalha no sol, e, o contraste com os familiares, todos arrumados, todos ajeitados. E aí, aos 82 anos, houve abandonar a família, e foi embora. Nessa fuga dele, que foi muito também uma fuga pessoal, ele contraiu uma pneumonia, porque ele viajava naqueles vagões da Rússia, aquele frio danado, em vagões de terceira classe. Então tinha muito frio e passava fome, porque não tinha comida. Ele contraiu uma pneumonia e morreu em 20 de novembro de 1910, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra, um pouco antes da Revolução Bolchevique. Ele morreu de pneumonia numa estação ferroviária da Rússia. Bom, essa é uma breve história dele e dos valores dele, que eram o pacifismo, né, a justiça social e o pensamento cristão. Ele adorava tudo que era relacionado a Jesus Cristo, embora não concordasse com a igreja da época. Dentre os vários livros que nem eu comentei para vocês, de psicografia, esse aqui vale demais a pena. Chama Tolstói por ele mesmo. E ele conta tudo isso que eu estou falando para vocês. Quem for ler o livro, quiser ir embora, pode ir, porque é o que está aqui. Embora com muito melhor relatado e muito melhor descrito. Mas é a história do livro. Eu estou contando o que ele nos conta através da psicografia da Célia Xavier de Camargo. Então, qual que é o objetivo da nossa exposição? A gente conhecer a vida de um grande espírito. Tolstói foi um grande espírito na Terra, e vocês vão notar isso com a palestra. E o principal, estabelecer ligação com o nosso aprimoramento espiritual. Quais são os ensinamentos que Tolstói nos deixou? Sempre que eu faço qualquer coisa na vida, eu tenho que tirar um ensinamento. Seja assistir um filme, seja ter uma briga em casa, seja ler um livro espírita, seja cometer um erro na empresa, cometer um problema em casa, eu devo sempre tirar o que eu devo aprender com isso. E é isso que a gente vai tentar fazer hoje. Bom, no Livro dos Espíritos, o capítulo 9, ele fala sobre as provas da riqueza e da miséria. Então Kardec pergunta para Jesus, na pergunta 814, por que Deus concedeu a uns riqueza e o poder, e a outros a miséria? Por que que um é rico, por que que o outro é pobre? Era a grande dúvida de Tolstói. Ele não achou resposta dentro do que ele tinha na época para isso. Então, Kardec respondeu isso. Na época já existia o espiritismo, porém Tolstói não tinha entrado em contato com isso. E ele veio descobrir isso depois, quando ele desencarnou. Para provar a cada um de uma maneira diferente. Cada um tem a sua prova. Um às vezes da riqueza, outros às vezes da pobreza. Aliás, vós o sabeis. Quem sabeis? Os espíritas. Todos nós aqui estamos careca de saber isso. Estas provas, ou seja, de riqueza e pobreza,
são escolhidas pelos próprios espíritos, que muitas vezes sucumbem em realizá-las. Então, muitas vezes, nós é que escolhemos, ou na maioria das vezes, o que a gente vai ser na Terra. Se eu tenho a necessidade de passar dificuldade financeira, se tudo que eu faço na vida não dá certo, eu tento vários segmentos, eu sou mandado embora, é porque às vezes é para eu ter essa dificuldade. Não é para eu deixar de lutar para ter a minha condição financeira. Mas muitas vezes é importante aceitar isso. E a riqueza é a mesma coisa. A riqueza, ela é às vezes pior do que a pobreza. O que Jesus nos disse? É mais difícil, é mais fácil um elefante passar num buraco da agulha do que o rico entrar no reino do céu. Porque o rico é egoísta, e ele tem a obrigação de ajudar o próximo. E Tolstói tinha essa necessidade. Ele se sentia rico e queria ajudar o próximo. E ajudou muito, muito mais do que qualquer um de nós aqui, com certeza, porque ele é um espírito elevado. Quem de nós abre mão das coisas materiais para... Raríssimo, muito difícil. Isso é coisa de espírito superior. Nós conseguimos, através de muito esforço, dar um negocinho ali, fazer uma caridade aqui, mas abrir mão de tudo que nem ele, ninguém. Né? Então, para a gente ver o calibre do espírito. Só que, ao mesmo tempo que Tolstói era um espírito evoluidíssimo, ele, digamos assim, errou numa coisa crucial. Numa coisa que ele, infelizmente, ele não achou a resposta na época dele. Ele não respeitou as diferenças. Tolstói lutou contra as injustiças sociais e teve uma vida simples, de despreendimento. Muito bom. Como ele não teve os princípios espíritas, que basicamente são: Deus é justo. Se eu estou nessa situação, você está em outra, alguma coisa tem para estar acontecendo isso. Não é à toa que um está doente, o outro está sadio. Não é à toa que um nasce deformado, o outro viril, forte, numa família boa, com boa educação. Deus é justo. Embora Tolstói soubesse disso, ele não tinha noção da lei de ação e reação, a cada um segundo a sua obra. O que eu faço hoje, eu vou colher amanhã. Se eu fiz coisa errada na outra encarnação, é bem provável que eu vá ter que resgatar nessa. Então, muitas vezes, os pobres de antigamente, aqueles escravos, foram senhores que abusaram do seu poder. Seja numa Roma antiga, onde eram jogados os escravos nos leões, seja no tratamento, às vezes, das terras invadidas, né? E judiado o povo que estava ali. Então, as pessoas que sofriam no campo as injustiças, eles também estavam ali progredindo, evoluindo. E Tolstói não reconhecia isso, ele não entendia isso. Tanto que ele foi contra tudo e contra todos, muitas vezes arrumando brigas, prejudicando muito a si mesmo, porque ele não aceitava. E muitas vezes prejudicando os outros. Os outros quem? Por exemplo, a família dele. Né? A família dele foi muito prejudicada. Embora ele quisesse de bom coração, ele não respeitava o próximo. Então ele faltou com o respeito com o próximo. E isso serve de lição para a gente. Quando eu tenho um problema, eu não posso atribuir ao outro. É o princípio da coisa. Eu briguei com o fulano, por um motivo que seja o mais besta possível. A culpa não é do outro, a culpa é minha. Ah, mas ele me fez esse mal, ele foi injusto, ele foi... Tudo bem, ele está fazendo dentro do que ele tem capacidade. Se ele fez isso errado, ele fez dentro da capacidade dele. Eu não posso querer o mal dele, porque aí eu estou me prejudicando. Ah, eu vou ignorar essa pessoa eu não converso mais. E fecha a cara e não olha mais na cara. Eu estou me prejudicando, porque eu estou deixando às vezes de ajudar ele e estou levando energia negativa para a pessoa. Não é? Se eu ignoro uma pessoa, eu estou levando energia negativa para ela, porque ela está sofrendo. E está sofrendo por quê? Por minha culpa.
Então, a partir do momento que Tolstói não aceita essa diferença, ele criou vários problemas, inclusive, por exemplo, com os membros da igreja. Quanto trabalho que ele não deu através das cartas que ele escrevia, criticando a igreja, quanta gente que não se sentiu mal pela crítica dele. Então, é importante aprendermos com essa lição, né? E essa lição, ele nos passa no livro, porque ele só veio descobrir isso depois que ele morreu. Quando ele entrou em contato com a lei de ação e reação. Quando ele percebeu que o comunismo, que é tirar do rico, dar para o pobre, misturar, não é dessa situação moral que nós estamos, né? Quando a gente assiste o Nosso Lar, a gente vê no Nosso Lar que se vive todo mundo igual. Por quê? Porque já tem uma condição diferente. Aqui não tem, né? Deixa eu correr um pouquinho, porque por causa do tempo, mas tem bastante coisa para a gente falar. Então, quando Tolstói desencarnou, ele encontrou a maravilha da vida espiritual. Ali ele percebeu vários de seus erros, percebeu a evolução do espírito, percebeu a reencarnação. Na verdade, ele lembrou de tudo isso, né? Ele recordou de tudo isso, porque todos nós, quando morremos, vamos aos poucos lembrando do que a gente programou para a vida, do que a gente precisa fazer, do que a gente não fez, né, quando estava encarnado. E logo em seguida, como era já um ser espiritual iluminado, ele já começou o trabalho com o próximo, né? Então ele começou, junto com espíritos afins, a ajudar Gandhi, através da intuição, ele desencarnado, Gandhi na Terra, a intuição, a seguir os passos certos, a resgatar os espíritos que vieram a desencarnar na Primeira Guerra Mundial, né? A fazer os ditados espíritas, as psicografias, tudo isso Tolstói começou a fazer, né? A trabalhar. E é isso que acontece com a gente quando a gente desencarna. Ninguém desencarna e vai para o paraíso, ou ficar com os familiares gostosinho. Não, vamos fazer o que a gente tem que fazer, que é evoluir, é estudar, é ajudar, é aprender. Se eu estou acostumado na Terra a só brincar, a só assistir programa de porcaria, às vezes na televisão, novela, assistir violência, ver luta, essas lutas de MMA, se eu só fico vendo comédia, eu estou com a minha mente voltada só nisso. Quando eu desencarnar, eu não vou chegar lá e, ô Tolstói, eu quero ir junto com você. Não vou, porque eu não estou acostumado com isso. Não vai ser isso que eu vou fazer. Quando eu desencarnar, eu vou seguir fazendo o que eu faço. Eu vou procurar o espírito brincalhão, eu vou procurar os lugares onde tem a violência, eu vou ver pessoas que estão a fim de fofoca, que nada mais é do que a novela, né? O que a novela traz de bom? Vamos ler, né? Vamos pegar 2015 e começar uma nova trajetória na nossa vida. Eu não quero, e nós não devemos querer, um 2015 de felicidade. Nós queremos um 2015 de análise. O que eu posso fazer para me melhorar, né? Uma das formas é a leitura, é assistir filmes interessantes como esse que eu pus, as palestras que são colocadas no site. E uma certa vez, eles estavam volitando pela Itália, a equipe do Tolstói. E ele foi irresistivelmente atraído para Roma. Não se interessando pela parte moderna da cidade, Tolstói, que já estava há algum tempo no plano espiritual, foi atraído ao Vaticano, na parte antiga de Roma. E lá eles pararam, na porta ali da escadaria ali da Basílica de São Pedro. E ele começou a comentar com aqueles que estavam próximos a ele, da suntuosidade, da grandeza do templo. E começou a comentar sobre a riqueza, sobre as injustiças, né? E ele foi atraído para dentro da Capela Sistina. E em lá chegando, percebendo a riqueza da igreja, vendo os afrescos de Michelangelo, a beleza, a suntuosidade, a majestosidade, ele começou a lembrar da igreja ortodoxa russa.
e começou a se sentir mal, porque ele via que ali era muito pior do que na Rússia. Embora a Rússia houvesse bastante opulência do clero, muita riqueza, não era que nem ali. E aí ele começou meio a se sentir mal mesmo, né? Nesse se sentir mal, Tolstói sentou num canto e fechou os olhos para tentar recuperar o fôlego. Mas uma tristeza intensa vem e o abate totalmente. Ele narra no livro como se ele tivesse pregado no chão. Não sei se alguém já teve esse sentimento, quando acorda, às vezes você fica acordado, mas você não consegue se mexer. E ele relata essa sensação terrível. E ele começa a ser puxado para dentro de si. Ele começa a ser puxado para dentro do seu coração, para dentro da sua alma. E aí, ele se vê, ele começa a lembrar das coisas que aconteciam com a igreja. Então ele lembra, por exemplo, das violências que aconteciam nas cruzadas, nas guerras santas, a Inquisição, em que as pessoas eram mortas ou eram jogadas em prisões e eram largadas lá para o resto da vida porque não aceitavam a igreja, porque eram judeus, que eram protestantes. A proibição do pensamento, a modificação do evangelho. Ele começou a lembrar a riqueza dos papas, dos padres e a pobreza do povo. E ele começou a entrar em parafuso. Aqui eu faço uma pequena pausa, quem quiser saber mais sobre a Inquisição. Tá? Tem um livro do Victor Hugo que é fantástico, chama Queda e Ascensão. É uma família de inquisitores e de outros que sofrem com a Inquisição. E eles reencarnam no Brasil. E o livro conta na Espanha, a Inquisição, e conta a reabilitação deles, encarnações depois no Brasil. Então é muito legal. E o outro livro que é super famoso, que é O Nome da Rosa, do Humberto Eco, que fala sobre Inquisição e tudo que a igreja fez de errado no passado. Tá? Mas Tolstói sentiu um mal-estar intenso. E ele percebeu que ele entrava dentro de si. Ele percebeu que ele estava fazendo uma regressão. Dentro dessa regressão, ele começa a se ver em roupas católicas. Ele olha nos seus dedos e vê anéis de ouro com pedras brilhantes. Ele vê a túnica sagrada da igreja. Ele vê, se percebe num ambiente de católico, porém não tão opulento quanto aonde ele estava. E ele começa a caminhar dentro desta sala. E ele sabe que ele está indo para uma reunião. E a única coisa que está na cabeça dele agora é pensar nos bens da igreja. A única coisa que Tolstói pensa é que ele deve fazer o que tem que fazer. E Tolstói entra dentro de uma sala enorme e que tinham outros vários iguais a eles. E essa reunião era um concílio da Igreja Católica. Tolstói era o pontífice maior, era o Papa na época. E ele se lembra disso através dessa regressão, que aconteceu no mundo espiritual. E naquele dia, nessa reunião, liderada por ele, eles decidem fazer a alteração do Novo Testamento. Eles incluem palavras que conferiam novos significados aos textos antigos e originais, dando mais autoridade à instituição, à igreja, que ele comandava. Então eles fizeram modificação do evangelho, tirando coisas que o interessavam e colocando coisas do interesse da igreja, para que ela pudesse manter o poder que ela sempre teve. Quando eles tomam essa decisão, todos vêm abraçá-lo. E ele fica eufórico pelo reconhecimento que ele tem da situação. Todo mundo vem beijar o anel, todo mundo vem abraçá-lo, confraternizar, e eles ficam felizes e saem, e ele sente como dever
o dever feito, porque ele estava vivenciando aquele momento. Só que à noite ele já vai para o quarto. E nas suas orações, e durante o desprendimento do sono, ele lembra que ele foi alertado pelos espíritos superiores. Não faça isso. Siga o que Jesus falou, continue com os escritos antigos. Ou seja, ele foi recomendado, né? Ele teve a intuição, mas estava feito, e ele não modificou aquilo que ele tinha se proposto. Então, quando ele retorna deste sonho, ou dessa regressão, ele se sente muito mal, ele se sente acabado, né? Ele entra num processo de profundo arrependimento, desespero e choro. Por que ele entra nesse processo? Porque ele percebe que tudo que ele combateu na última encarnação, o que ele combateu? Ele combateu a riqueza, ele praticou. Ele combateu a igreja, ele criticou o clero, ele praticou. Ele não acreditava nas escrituras, ele não acreditava na igreja, porque ele sabia que havia sido mudado. Intuitivamente, né? Ele sabia não, ele mudou, junto com outros que estavam com ele. Então, a partir desse desespero e a compreensão dos erros, Tolstói percebeu todas as encarnações que ele teve. Na época de Jesus, ele teve contato com Jesus, e ele era um judeu criminoso, assassino. Nas outras encarnações, ele tentou aprimorar isso, difundir o evangelho, ajudar as comunidades. Foi queimado na Inquisição, lá para 1500. Participou da reforma protestante, para tentar mudar a igreja. E agora, nessa última encarnação, lá para os 1900, 1800, ele também tentou modificar-se. E conseguiu demais, através do pacifismo, através de tudo que ele plantou na humanidade. Então, é um ser que evoluiu muito, embora cheio de erros. Então, meus irmãos, para finalizar, se Tolstói fez tanta coisa errada e hoje é um espírito evoluído, eu quero que a gente reflita sobre nós. Vocês imaginam cada barbaridade que nós não fizemos, né? Porque se ele fez tudo isso, imagina a gente que estamos aqui nessa situação rala aqui, né? A avaliação do que a gente faz é muito importante. O Espiritismo, ele traz para a gente uma coisa que Tolstói não teve, que foi a informação. Nós que estamos aqui aprendendo com o Espiritismo, nós temos a informação. E isso nos traz grande responsabilidade. Nós não podemos cair nos erros que ele caiu, né? Não que não vamos cair, mas nós temos que evitar. Somos espíritos imperfeitos, então nós precisamos modelarmos. A grande descoberta de Tolstói, deixa eu voltar. A grande descoberta de Tolstói, que seja a nossa, avaliarmos os nossos erros. Desvendarmos no nosso íntimo o que nos faz sofrer. E aí cada um tem que pensar em si. Ah, eu estou mal por causa de falta de dinheiro. Opa, será que é por falta de dinheiro? Eu estou comendo, né? Eu tenho minha casa. Será que é isso ou meu orgulho? Não, eu quero ter dinheiro para mostrar para o meu amigo. Eu quero ter dinheiro para futilidade. Desvendar o nosso íntimo. Eu estou brigado com o meu parente, com a minha mãe. Eu estou brigado com o meu filho, com a minha esposa. Por que eu estou brigado? Muitas vezes, a maioria é pelo orgulho. É porque eu quero que ela faça isso. É porque eu quero que ela seja assim. Porque se ela não for assim, eu não gosto dela. Não é assim? O marido, quando briga com a mulher, é isso. E a mulher, quando briga com o marido, também. Porque ela quer que ele faça coisa que ela não quer. Desvendarmos o nosso íntimo, é isso que nos faz sofrer. Não atribuir ao outro a nossa infelicidade. Quando Tolstói atribuiu aos outros a infelicidade dele, não aceitou, foi quando ele sofreu e errou.
quando eu desvendo o meu íntimo, eu passo a aceitar e aprender com as dificuldades. É por isso que nós estamos aqui no centro. Eu não estou no centro para mudar a atitude. Vamos mudar a atitude. Ninguém vai mudar a atitude. Infelizmente, não vai. A atitude se muda no dia a dia. Com a maneira de encarar as coisas, a maneira de tratar, o jeito com que eu faço a caridade, que eu pratico o bem. Aqui nós estamos para aceitar e aprender. Como? Nas palestras, no estudo de terça-feira que começa, na leitura do livro. É aí que está o aprendizado e a aceitação. E aí o mais importante, que é modificar atitudes, que é a grande dificuldade. Não é porque a gente aprendeu muita coisa hoje, e eu me incluo muito nisso quando faço palestra, que a gente é melhor que os outros. Pelo contrário, nós só vamos ser bom quando a gente modificar a atitude. Desculpem o tempo que estourou. Atenção de todos, obrigado e boa noite.